de pergunta. Eu só estou esperando o Guilherme entrar aqui no Instagram para a gente começar. Assim que ele entrar com o convite, para a gente poder colocá-lo aqui para dentro nessa live maravilhosa. Se puder marcar um amigo, olha, pega esse aviãozinho que tem do lado, marca os seus amigos, chama para essa live, porque vai ser uma live sensacional, onde nós vamos falar sobre a questão também da Covid, tá? Só esperando o Guilherme entrar. Nós estamos ao vivo no YouTube também, tá? Lá no Papo Trabalhista, no canal Papo Trabalhista, a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram. Pronto, Guilherme chegou aqui, vou colocá-lo aqui para dentro do Instagram. Se você preferir, estamos lá no YouTube, estamos aqui no Instagram, né? Marque um amigo, eu acho que vai ser imperdível o que ele tem para falar. Bom, chegou aqui Guilherme. Boa noite, Guilherme, tudo bom, querido? Boa noite, Marcos, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ouvindo muito bem, estou ouvindo perfeitamente, tá? Tá tudo certinho. Muito bem. Olha, Guilherme, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer por você ter vindo aqui no nosso Papo Trabalhista. Nós somos um projeto, sou eu, juiz, o Fabiano Luzes, né, que também é juiz aqui no Rio de Janeiro, o Ivan Garcia, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, né, e advogado, e o Leandro Antunes, que é professor do IBMEC, advogado. A gente sempre traz o que a gente chama de personalidades para a gente debater temas quentes do direito do trabalho e processo do trabalho, né? E para nós é uma alegria ter você aqui, né, nesse happy hour, né, de sexta-feira, já para 7 horas, apesar da sua agenda atribulada, para a gente conversar sobre Covid, sobre os impactos, né, para fins previdenciários, trabalhistas e civis, né, que tem muitos conceitos, muita discussão já está sendo travada, né? Já está sendo travada, inclusive, na Justiça do Trabalho. A gente recentemente teve um colega, acho que aí da 15ª região, acho que considerou a morte como acidente de trabalho, né? E considerou, inclusive, responsável o empregador. Então, esse é o tema do momento, é o tema que vai ficar dominando a nossa pauta durante um tempo, né? E aí, para as suas considerações iniciais, eu gostaria primeiro de te agradecer e te dar as boas-vindas aí em nome da equipe do Papo Trabalhista. É meu prazer, Marcos, muito obrigado a você, aos demais colegas aí que fazem o Papo Trabalhista Oficial. É uma honra estar aqui. Já antecipo que eu estou disponível para outros debates, para outras ocasiões. É sempre muito relevante discutir temas como esse, tão momentosos, né, tão importantes, tão recorrentes para o bem e, na verdade, para o mal, né, sobretudo, infelizmente, até o momento em que nós finalmente possamos superar este quadro triste de pandemia que o planeta enfrenta e que nós, na Justiça, também estamos enfrentando consequentemente. Então, o tema é absolutamente necessário, o debate é absolutamente necessário, eu louvo a iniciativa de vocês e eu estou à disposição. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Guilherme. Olha, e você pode colocar suas perguntas, eu vou pegando aqui no Instagram, o Gabriel, que nos apoia aqui no suporte, vai pegando lá no YouTube, né? Nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram, né? E você já pode ir chamando outros colegas, outros advogados e profissionais, porque a gente vai debater muitos aspectos muito interessantes do que envolve a Covid. Mas, Guilherme, a primeira coisa que eu queria te perguntar, né, é sobre uma expressão que eu vi num artigo aí que você escreveu, né, a 8 mãos, que tem sido dito muito por aí que a Covid é uma doença democrática, né? Que ela é uma doença que atinge todos e todas e ela não faz nenhum tipo de divergência ou de distinção. Na sua visão, ela é realmente uma doença democrática? O que você pensa sobre isso? Essa é uma questão nuclear para que se compreenda toda a dimensão da Covid na perspectiva problemática, né? Eu próprio, no início, quando eu tratava desse tema, né, estou falando aqui de março, abril do ano passado, eu chegava a dizer que a Covid era uma doença democrática, que alcançava, enfim, pobres e ricos, etc. Com o tempo, estudando o tema e amadurecendo a questão, ficou muito claro para mim que essa afirmação não é uma afirmação inteiramente verdadeira, né? O que nos leva a um outro aspecto que nós vamos discutir na sequência, eu imagino, que é a natureza da Covid, que é usualmente dita uma pandemia, mas, na verdade, e a rigor,
a Covid é uma sindemia. Vamos falar disso. E é exatamente por isso que não podemos dizer que ela seja exatamente democrática, pelas interações sociais que se estabelecem em torno deste fenômeno sanitário. Basta ver as curvas, especialmente nos países em desenvolvimento, e aqui eu evidentemente incluo o Brasil, para verificar que, por exemplo, no quesito letalidade, que é um dos predicamentos, uma das características mais, digamos, polêmicas da SARS-CoV-2, ou do SARS-CoV-2, do vírus SARS-CoV-2, porque a sua letalidade, em vários sentidos, desperta uma imensa curiosidade e um horizonte de desconhecimento no plano da ciência. Não se entende ainda, Marcos, por que é que, por exemplo, inicialmente ela alcançava mais os idosos do que os jovens. Se imaginava que era simplesmente uma questão de imunidade. Hoje nós estamos vendo, até com as novas cepas, que não é necessariamente isto. Não é? Tanto é que as novas cepas, especialmente as cepas brasileiras, né, têm afetado mais intensamente, têm apresentado uma maior letalidade entre pessoas mais jovens. Da mesma maneira, para algumas pessoas, utilizando aí até uma expressão algo infeliz que circulou no nosso meio político, para algumas pessoas a Covid, mesmo quando se manifesta como doença, portanto, Covid é a doença, SARS-CoV é o vírus, quando se manifesta como doença, ela se manifesta com sintomas leves, né? Gripezinha, como infelizmente se falou, generalizando o que de fato não pode ser generalizado. E, em outros casos, ela é altamente agressiva. E muitas vezes na mesma faixa etária. Então não se compreende bem também por que é que as pessoas reagem diversamente a este vírus, às vezes com uma grande gravidade e às vezes apenas com sintomas leves. Há até já estudos nos Estados Unidos da América, a própria The Lancet publicou recentemente não, há alguns meses, um estudo a respeito, identificando pendores que se ligariam, por exemplo, à própria genética do indivíduo que é contaminado. E isto, obviamente, significa que esta doença também reage, digamos assim, com o entorno e estabelece curvas muito características, especialmente no que diz respeito à letalidade, que chama a atenção de quem estuda o tema. E é a partir disso que se diz e que se deve dizer que, na verdade, a Covid não é realmente democrática. Para trazer uma clareza maior a esta informação, pensando, por exemplo, no caso brasileiro, fica muito claro que ela tem atingido com maior intensidade pretos, pardos e pobres. Em relação a isto, nós podemos imaginar causas que têm a ver, inclusive, muito mais com a dimensão social, e aí voltamos àquela discussão de ser pandemia ou de ser sindemia, não é? Muito mais com aspectos sociais do que até mesmo com aspectos biológicos. Então, de fato, a questão do nível de conhecimento que o indivíduo tem sobre a Covid, e, portanto, Marcos, a condição que ele tem de se prevenir e de, por exemplo, não se deixar convencer por fake news, do tipo exatamente de ser a Covid uma gripezinha, de ser a Covid uma ficção criada, estas teorias da conspiração, né, pelas grandes empresas de mídia para quebrar o Brasil, para que as pessoas não saiam de casa, né, que as aglomerações não são exatamente perigosas, de que seria muito melhor, infelizmente isso circulou também no nosso meio político, a partir de falas da mais alta cúpula, de que o melhor para todos seria que esta contaminação
de fato acontecesse de uma maneira intensa e extensa, para que chegássemos logo à famosa imunidade de rebanho, uma grande bobagem, mas isso, infelizmente, também surgiu. Pessoas que têm um acesso cultural menos favorecido, que têm menos acesso à informação fidedigna, que têm menos acesso, mais do que isso, também aos meios efetivamente preventivos, que seria álcool gel, que seria a própria possibilidade de trocar máscaras com alguma frequência e não utilizar máscaras contaminadas, máscaras sujas, além da própria informação. Isto define, inclusive, o fato dessa pessoa ser mais ou menos afetável por esta contaminação, não é? E exatamente por isso, nós vamos ver nesses países em desenvolvimento um percentual mais elevado, repito, de pessoas pretas ou negras, pardas e pobres alcançadas pela Covid. Só para dar um dado que nós levantamos em um artigo recentemente publicado, no caso do Brasil, dados do Ministério da Saúde, coletados até maio de 2020, pelo Núcleo de Operações de Inteligência e Saúde da Pontifícia Universidade Católica, da PUC, do Rio de Janeiro. Exatamente em razão do menor acesso a bons serviços de saúde e também a própria informação, nós tínhamos ali uma taxa de letalidade 3 vezes maiores, uma taxa de letalidade 3 vezes maior, entre pessoas sem escolaridade, na comparação com pessoas com nível superior. Vejam a diferença, 71,3% entre as pessoas sem escolaridade ou com baixíssima escolaridade e 22,5% para pessoas com escolaridade de nível superior. Da mesma maneira, nesta pesquisa da PUC Rio, entre os infectados, 55% de pretos e pardos morreram, contra 31% dos brancos, de novo, em razão do menor acesso a bons serviços e também a boa informação. Nesse sentido, a Covid não é democrática. Pelo contrário, ela afeta exatamente aqueles que têm uma condição menos favorecida nos estratos sociais. Maravilha, Guilherme, é isso mesmo, né? Então, desigualdade econômica, isso não é só no Brasil, não. No Peru isso aconteceu, no Equador, a gente tem dados concretos de que as populações mais vulneráveis não só se contaminam mais, como morrem mais, né? Isso é importante a gente entender. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fabiano Luzes, nosso querido membro aqui, que estava defendendo a tese de mestrado dele agora, lá na UF, Guilherme. Tomara que ele tenha ido bem, né? E deixa eu mandar um abraço aqui para a Mariana, que é minha aluna lá na UERJ, que veio aqui nos prestigiar, né, nessa live, já botou aí um UERJ presente, quer dizer, então é muito bom ter todo mundo aqui. Guilherme, agora vamos partir para um outro aspecto. Eu acho que esse aspecto introdutório foi muito importante para abrir a percepção, né, das pessoas. A minha pergunta para você é o seguinte: você já antecipou que, na sua visão, é uma sindemia, né? Nós estamos diante de uma sindemia. Isso vai ser importante depois para a gente discutir a questão da doença ocupacional, da caracterização ou não. Mas diz para a gente qual a diferença de sindemia, pandemia, né? Endemia, e como você caracterizaria a Covid? Pois é, na verdade, não são conceitos que necessariamente se excluam, digamos assim. O termo sindemia é um termo relativamente novo, não é? na própria ciência médica, digamos assim. Ele foi cunhado originalmente por um antropólogo, não propriamente por um médico, que foi o americano Mary Singer, isso no início da década de 90, e basicamente é um neologismo, não é? Entre pandemia e sinergia. Assim é que se forma o vocábulo sindemia, não é? Syndemy, no inglês, e, portanto, já se percebe, até pela origem do neologismo, que, repito, não são conceitos que se excluem. Não é? Eu diria que nem toda pandemia necessariamente será uma sindemia, embora tendencialmente possa ser. E toda sindemia será necessariamente uma pandemia. No caso da Covid,
exatamente por esses dados e por esta pergunta anterior que você me fez, Marcos, é muito claro para mim e também para os que, inclusive, me acompanharam nesse artigo que eu mencionei. Para quem tiver curiosidade, o artigo se chama Sobre a Natureza da Covid-19 para Fins Trabalhistas, Previdenciários e Civis, trazendo luzes, aqui em homenagem ao nosso querido Fabiano Luzes, a algumas confusões conceituais. E aí o subtítulo, caráter ocupacional, nexo de causalidade, responsabilidade civil e outros temas. Eu sou ali, digamos assim, o único sapo de fora, o único jurista que escreve o texto, que assina o texto, e comigo a doutora Maria Maeno, o doutor José Carlos do Carmo e o doutor Cláudio Maierovitch Peçanha, os três médicos e professores de medicina ou, no caso da Maria Maeno e do José Carlos, da Faculdade de Saúde Pública. O Maierovitch foi, inclusive, do Ministério da Saúde em governos anteriores. E ali, então, isso saiu recentemente na revista LTR, de fevereiro, se não me engano, e ali nós estamos sustentando exatamente isso, que a Covid é uma sindemia. O que é, então, uma sindemia? Na concepção original do Mary Singer, eu tenho uma sindemia sempre que duas ou mais doenças interagem, já na dimensão pandêmica, de tal forma a causarem danos maiores que a mera soma dessas duas ou mais doenças. Esse é o conceito original do Mary Singer. Mas é claro que a própria ideia foi evoluindo para se pensar a sinergia na perspectiva de uma pandemia cuja interação com as condições sociais, econômicas e ambientais potencializa ou modifica sensivelmente as próprias estatísticas e as próprias curvas desta pandemia. Ou seja, o problema vai além da dimensão sanitária, porque a capacidade dessa doença de interagir com os aspectos econômicos e sociais, e neste contexto, inclusive os culturais, como nós vimos, é imensa. É o caso, muito caracteristicamente, da Covid-19. Por isso, exatamente, ela não é democrática. Por isso, ela acaba alcançando maior, ou pelo menos a sua característica de letalidade tende a revelar números mais graves, como nós vimos, especialmente nos países em desenvolvimento, entre pretos, pardos e pobres. Isto se explica exatamente por ser uma sindemia. E por isso também, ainda na perspectiva do conceito original, nós percebemos que esta letalidade da Covid-19 se manifesta muito claramente nas circunstâncias de comorbidades, diabetes, pressão alta, não é isto? E outras situações em que, exatamente por ser o indivíduo infectado pelo SARS-CoV-2, alguém que já portava um outro tipo de doença, uma hipertensão, um diabetes, etc., ele acaba desenvolvendo a doença com uma condição de letalidade agravada. Veja, duas ou mais doenças interagindo e ainda com uma curva claramente alterada pelo dado social, pelo dado econômico. Por isso é que nós podemos dizer com muita segurança, sim, é uma pandemia global, não é dúvida, não há dúvida quanto a isto. Mas, para além disso, pelas suas características de interação com outros quadros patológicos, e mais do que isso, pela sua característica de interação e reconfiguração das curvas estatísticas, em função da interação com aspectos econômicos e sociais, para além de uma pandemia, é também uma sindemia. E é preciso ter isso com clareza, porque as próprias políticas públicas, para atuarem com efetividade, têm de partir desta premissa. Maravilha, Guilherme, perfeito, né? E quando a gente tem notícia de cancelamento do censo, né? O censo tão importante para a gente verificar as desigualdades do Brasil, para gerir, para ser uma bússola para qualquer políticas públicas, a gente fica mais preocupado ainda, né, Guilherme? Mas
grande aula, olha, sensacional a explanação, acho que todo mundo entendeu o que é sindemia, foi muito bem colocado. Fica a dica aí, revista de LTR do primeiro trimestre de 2021, o artigo é sobre a natureza da Covid-19 para fins trabalhistas, previdenciários e civis, trazendo à luzes algumas confusões conceituais. O professor Guilherme está lá, é um dos autores, e o professor Maiorovitch e outros grandes professores da área médica. Mas, Guilherme, vamos lá para o que interessa. O pessoal está querendo saber exatamente isso, né? A sua visão. A gente sabe que uma das questões mais polêmicas que a gente tem observado e que vai ser algo recorrente nos próximos anos, talvez nos próximos meses e até o final, não sei quanto a pandemia vai se estender, é a questão da sua caracterização como doença ocupacional ou não, né? A gente tem visto muita gente por aí, muita gente boa, inclusive, dizendo com algumas premissas equivocadas, né? Que a gente não deveria considerar. Teve uma portaria, né? Acho que 2.345, que acabou ela tinha colocado primeiro a Covid como doença ocupacional, depois tirou, né? Tem uns que alegam que as empresas vão falir, como é que vai ser? Aquele argumento economicista, né? Aquela análise econômica, vai quebrar a Previdência, né? E vimos também outros argumentos lá que querem classificar como endemia e invocam lá o artigo 20, parágrafo 1º, a linha D lá da Lei 8.213, tá? Então, essa discussão da hora, e eu queria saber do teu ponto de vista, claro que eu já conheço, né? Porque eu li o artigo e eu recomendo que todos o façam. Qual é a tua visão? A Covid-19 pode ser considerada ou não doença ocupacional? Vamos começar com essa discussão, vamos dizer assim, previdenciária, né? Explica para mim. Você tem a liberdade, Guilherme, você está aqui, a gente está de braços abertos para colher seus ensinamentos muito, muito bons e muito, muito importantes. Marcos, eu acho que essa é a maior de todas as polêmicas, até porque ela envolve, talvez, tanto no campo previdenciário como no campo trabalhista, digamos assim, o leitmotiv de toda a discussão, a linha essencial, não é, de toda a discussão quando nós formos discutir responsabilidade. Não é? Seja no campo trabalhista, e a responsabilidade civil, seja o próprio dever do Estado no campo da previdência social, de garantir proteção social, e aí, se obviamente houver a natureza acidentária, independentemente das carências próprias das doenças comuns, não é? Para efeito de recebimento dos benefícios, repito, como benefícios acidentários. Você citou aí a questão da doença endêmica. E, de fato, tenho visto muito, inclusive artigos publicados por quem, digamos, opõe esta possibilidade, por quem entende que seria juridicamente inviável, no atual contexto, admitir que a Covid seja efetivamente uma doença ocupacional, exatamente a evocação, como você disse aí, do artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da Lei 8.213 de 91. Pois, Marcos e queridos que aqui estão, dou um abraço a todos, estou vendo aqui vários amigos, deixo um especial abraço aí para o pessoal do meu núcleo, o Trabalho Além do Direito do Trabalho, lá da Universidade de São Paulo, está em peso aqui acompanhando essa concorrida live aí do Papo Trabalhista. Eu exatamente parto, Marcos, do artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, para dizer que a Covid-19 não só pode ser, como não raramente será uma doença ocupacional. E aí essa história de que não, mas é doença endêmica, é doença pandêmica, essa é uma discussão que às vezes, pelo menos na minha impressão, vem para o direito de um modo desfocado e traz uma série de equívocos. Porque nós, juristas, Marcos, estamos acostumados a um grande filósofo do direito francês, chamado François Rigaud. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama A Lei dos Juízes, Les Lois des Juges. Eu sempre cito isso quando falo de aspectos penais da atuação do juiz trabalhista, porque eu acho que faz muito sentido ali, mas aqui também.
eu me convenci disto. O que o François Rigaud diz? Nós, do direito, nos acostumamos a um raciocínio binário. E a realidade não é binária. É da nossa natureza, ou pelo menos da natureza das categorias de pensamento que nós desenvolvemos em função dos próprios conteúdos que nos são repassados desde a formação nas graduações. Então, o indivíduo é culpado ou inocente. O crime é doloso ou culposo. O trabalhador foi dispensado com ou sem justa causa. E muitas vezes, esse raciocínio binário nos leva até a certas contraposições que, do ponto de vista da própria dogmática, não deveriam fazer sentido, mas acabam, digamos, ocupando o nosso imaginário. Coisas do tipo, este juiz é obreiro, aquele juiz é patronal, este advogado é sindicalista, este advogado é patronal. E nós vamos dividindo o mundo em preto e branco. Quando, na verdade, o mundo é dividido, ou pode ser visto, por centenas de matizes. Ele é absolutamente, como é que eu vou dizer, caleidoscópico. Eu tenho todas as cores. Mas nós nos acostumamos com isso. E aí, quando vem essa questão de pandemia, sindemia, endemia, parece que, quando essa discussão vem para o direito, alguns de nós, mais uma vez, se sente tentado a traduzir isto nestes termos binários. Então, mas é uma endemia. Então, não pode ser uma doença do trabalho, porque o artigo 20, parágrafo 1º, diz que a doença endêmica não será considerada doença ocupacional. Veja, na medicina, eles não têm esse tipo de raciocínio. E, portanto, como eu disse, pode ser uma pandemia e pode ser uma sindemia. As duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, repito, o conceito de sindemia pressupõe etimologicamente que antes seja uma pandemia. Pandemia mais sinergia. E nós dizemos isso também nesse artigo, Marcos. Poderá ser que lá adiante a Covid se torne uma endemia. Verdade. Porque o que caracteriza a endemia e a diferencia no conceito próprio das ciências biológicas e a diferencia da pandemia é que a pandemia, de fato, adquire esse caráter massivo, não é? Ela se espalha ao padrão dos milhões de vítimas, de infectados, não é? E não respeita fronteiras. Isto é uma pandemia. Alguns até dizem que pandemia global seria um pleonasmo. Toda pandemia é tendencialmente global. E a endemia, ela não é assim. Quer dizer, a endemia, ela terá esta característica de se reproduzir com uma grande horizontalidade, porém, ela se regionaliza, por assim dizer. Ela adquire contornos ou recortes regionais. Eu posso falar, então, em uma endemia, se eu penso na febre amarela em 2 ou 3 municípios da região amazônica, onde eu tenho um surto de febre amarela naquele período do ano. Ali será uma endemia. Ocorre que lá adiante, vamos imaginar, quando nós tivermos aí 70%, 80% da população já vacinada, apostando na eficácia destas vacinas, eu poderei ter alguns municípios, ou algumas áreas dentro de municípios, ou alguns conjuntos de municípios, onde eu tenha tido, por exemplo, um déficit de vacinação. E ali, apenas naquela região espacialmente circunscrita, eu terei surtos que estão identificados exatamente pelo fato de que os contaminados são habitantes daquela região, onde o vírus está se desenvolvendo mais fortemente sem contenções imunitárias. Aí será uma endemia.
aí será uma endemia. E veja, isso não interfere com relação à questão do nexo causal. E aí eu volto ao artigo 20, para a primeira linha D. Por isso é que eu acho que, repito, e eu tinha te dito antes, ao invés de ser um argumento contrário, ele é um argumento que favorece a tese do nexo causal. Porque é exatamente o que o artigo 20, parágrafo 1º D diz na parte final, é que mesmo se for uma doença endêmica, com essas características que eu estou falando, eu posso ter o nexo reconhecido. Então, o que diz ali? Então, não se consideram doenças ocupacionais. Aí tem todos os exemplos ali, não é? As degenerativas, etc. Aí vem a linha D. A doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva. Mas aí vem a parte final. Quer dizer, quem suscita esse preceito esquece da parte final. Salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, vamos pensar naquele foco de febre amarela, ali em 2 ou 3 municípios da região amazônica. Ok, o indivíduo trabalha na Zona Franca de Manaus, e aí ele adquiriu, vamos imaginar que esteja havendo ali um surto de febre amarela, e ele adquiriu a febre amarela trabalhando na Zona Franca de Manaus. Em princípio, doença endêmica não será doença ocupacional. Agora, vamos imaginar que ele seja um seringueiro. Ele trabalha dentro da floresta, né, sem proteções que seriam esperadas em relação à atuação do vetor, que é o mosquito, atuando exatamente ali na chamada sangria ali, né, quando ele colhe a seiva exatamente das seringueiras. É isso que ele faz. Né? E ali, exatamente, ele está diretamente exposto ao mosquito, ao vetor, que tem ali o seu habitat. Então, neste caso, apesar de haver ali a doença endêmica, como ele foi diretamente exposto à doença, na verdade, diretamente exposto ao contato direto com o vetor, não é? E, neste caso, com a bactéria, eu vou identificar o nexo causal. A mesma coisa, meu caro, no caso da Covid. Né? No caso da Covid, vamos imaginar o seguinte: o indivíduo adquiriu a Covid em um contexto sem qualquer relação com o trabalho. Muito que bem. Estamos em uma pandemia global, e aí vamos ter de examinar a circunstância em que isso se deu. Eventualmente, se não há, repito, nenhuma evidência de que existe uma relação com o trabalho, eventualmente, esta relação será demonstrada no processo. E, é claro, o ônus da prova, em princípio, é do trabalhador, 818, inciso 1º da CLT. Agora, imaginem a seguinte situação. Há uma empresa naquela região ou naquela cidade em que já se identificaram, vamos imaginar, 3, 4, 5 casos de trabalhadores contaminados com o SARS-CoV-2, que, portanto, portam o vírus, vamos imaginar, sintomáticos, estão com os sintomas da Covid-19, naquela empresa, naquela linha de produção, naquele estabelecimento, naquela seção, naquele setor. E este trabalhador, vamos imaginar, o trabalhador hipotético, Tício, adquire a doença. E aí, sem questionar o que aconteceu com os outros, ele, Tício, vai à Justiça do Trabalho e diz: adquiri a Covid-19 e adquiri em função do trabalho. E quero ser indenizado por isso, que é uma coisa que a gente pode discutir aqui na sequência. Dano moral, independentemente das sequelas, etc. Enfim, é estigmatizante, não é? Enfim, mas independentemente de qualquer coisa, o que ele terá, por assim dizer, a seu favor? Ele estava em um ambiente, no caso, o meio ambiente de trabalho, em que, fatalmente, ele estava exposto ao vírus, porque já se identificaram, no meu exemplo, 2, 3, 4 casos de trabalhadores confirmados que portavam o vírus e que estavam trabalhando naquele mesmo local.
Então, é claro que o vírus estava circulando. É claro que, nos termos do 20, parágrafo 1º-D da 8.213, ele estava exposto ao vírus. Ele estava exposto a esse contato direto pela natureza do trabalho, ou seja, ele estava em um meio ambiente de trabalho em que naturalmente o vírus circulava em função das contaminações anteriores já demonstradas. Então, neste caso, parece-me, há que se presumir esse nexo causal. O empregador é que terá de demonstrar que, eventualmente, ele adquiriu isto em função de uma contaminação na casa dele. Esta é a circunstância prevista na lei para fins previdenciários e para fins trabalhistas, em que eu posso dizer, ab início, a prioristicamente, prima facie, que a Covid-19 é uma doença ocupacional. Um outro exemplo, que nós até referimos também no artigo, o caso, aqui eu estou falando daquilo que nós chamamos de contaminação comunitária intramuros. Eu já tenho exemplos de que a comunidade de trabalhadores estava exposta ao vírus. Então eu vou presumir o nexo causal. E uma outra situação óbvia é daqueles trabalhadores que atuam diretamente no combate à Covid ou aos seus efeitos diretos. Então eu estou falando daqueles casos que ali na classificação europeia, não é, estariam naquelas profissões, ou naquelas atividades profissionais de risco gravíssimo, muito grave ou de risco grave, não é? Então, por exemplo, os profissionais de saúde, médicos, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros que estão ali na linha de frente combate à Covid. Eles estão nos hospitais de campanha, eles estão nos hospitais de UTIs reservados especificamente para portadores do SARS-CoV-2 e por aí vai. Eles estão expostos diretamente ao vírus. Eu vou exigir que se prove alguma coisa da parte deles, presume-se que eles desenvolveram a Covid em função de estarem expostos ao vírus nesses ambientes. E o empregador é que prove o contrário. Ou ainda, aqueles que estão expostos à Covid, não é, ao SARS-CoV-2, em razão de atividades diretamente ligadas ao enfrentamento dos efeitos da Covid. Por exemplo, pessoal que cuida da necropsia, pessoal que cuida das atividades funerárias diretamente com os cadáveres que decorrem, que provêm destas unidades, destas alas, em que se trata de pacientes de Covid. Mesma coisa, estão expostos também, que seria ali o risco 2, naquela classificação europeia. Mesma coisa. Nestes casos, em que há o enfrentamento direto da própria Covid ou dos seus efeitos, nós temos também uma situação em que se tem de presumir o nexo causal. Portanto, repito, mesmo que em algum momento se diga, olha, aqui já não é mais pandemia, acabou a pandemia, mas aqui a Covid é uma doença endêmica, mesmo assim poderá ser ocupacional, não tem impedimento nenhum, desde que haja ali a demonstração de que a exposição se deu no contexto do trabalho. Maravilha. Guilherme, a gente caiu no Instagram, tá? Eu percebi. A culpa caiu aqui. Não foi sua, foi minha, que foi a minha internet que caiu, só pode ter sido. Mas eu vou tentar entrar ao vivo agora no Instagram, tá? Para ver se a gente consegue recuperar, porque a gente realmente acabou caindo, né? Acabou caindo mesmo. Já estou ao vivo, pessoal. Infelizmente, caiu aqui no Instagram. O pessoal do YouTube acompanhou a explicação magistral, eu concordei. Já vou fazer uma pergunta para você, Guilherme. A Neida Lima, ela fez uma pergunta aqui, enquanto o Guilherme vai entrando aqui no Instagram, tá? Vou esperar o Guilherme entrar. A gente caiu, gente. Para o pessoal que está no Instagram, nós caímos, mas nós estamos ao vivo no YouTube. Se você perdeu a explicação, vai lá, né, no Papo Trabalhista do YouTube, você vai ver todas as explicações que o Guilherme deu sobre a interpretação, que eu acho fantástica, do artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.213. O Guilherme entrou aqui no Instagram, deixa eu botar ele para dentro, né? Parágrafo 1º, a linha D, né, da Lei 8.213. O Guilherme defendeu claramente aqui a possibilidade de aplicação. Não, voltamos para o Instagram. Gente, foi culpa minha internet caiu aqui, né? Fabiano, daqui a pouco ele vai botar um comentário engraçadinho aqui, Guilherme. Vai dizer que eu não quero pagar uma mão de obra, uma internet boa, né? Aqui o desembargador Zé Geraldo da Fonseca entrou aqui conosco. Um abraço, Zé.
Que bom te ter aqui. TRT da primeira região. Estamos voltando aqui. Se você perdeu a exposição do Guilherme, ficou lá no YouTube, depois você vai lá e pega, ele falou uma coisa muito interessante. Mas, Guilherme, a Neida Lima, ela fez uma pergunta, ela que está nos acompanhando no YouTube, ela fez uma pergunta. Quer dizer, eu sei qual é a sua resposta, mas eu vou fazer para a gente aproveitar e se expor com mais precisão. Então, o parágrafo 1º, artigo 20, essa parte final, que as pessoas às vezes esquecem dela, você acha que só se aplica para aqueles profissionais de saúde que têm contato direto com a doença, ou, na verdade, a construção pode ser muito maior para aplicar dentro do contexto de sindemia, né? Para se aplicar a todos os trabalhadores, às vezes aqueles até que estão em atividade essencial, que são obrigados a trabalhar e que são expostos ao risco. Né? Excelente. Até bom que eu explico isso melhor agora, diretamente nesse foco. Vejam, vocês se lembram, apenas para a gente fazer essa comparação, vocês se lembram da finada, me permitam dizer assim, medida provisória 927 de 2020, que nesse ponto, questão do nexo causal entre a Covid e o trabalho, foi considerada até inconstitucional, não é? Em sede cautelar, portanto, em sede prelibatória, o ministro Alexandre de Moraes já reconheceu que o que estava ali previsto, digamos, feria, entre outras coisas, o próprio direito à saúde, enfim, e uma mínima condição de proteção dos próprios profissionais da saúde. Isso é dito no voto, não é? E eu estou falando aqui do artigo 29. O artigo 29 dizia, não é? A MP, então, teve esse artigo com a sua eficácia suspensa, em função daquela decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que depois o plenário confirmou, não é? Eu estou falando da ADI 6342 do Distrito Federal, não é? Ele dizia lá no voto, compatibilizar o valor social do trabalho, perpetuando o vínculo trabalhista com a livre iniciativa, mantendo, mesmo que abalada a saúde financeira de milhares de empresas, essa deveria ser, e esta era a finalidade da medida provisória, ou pelo menos a anunciada finalidade. E esse artigo não tinha nada a ver com isso. Ele não só não fazia isso, como acabava prejudicando, de uma maneira a violar a própria isonomia, etc., os profissionais de saúde, por exemplo. Por quê? O que dizia o artigo 29? Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. E é isso que teve a constitucionalidade suspensa e depois a MP caducou. Não é? Hoje eu vi uma notícia que o governo federal já está preparando uma nova medida nos moldes da 927 para flexibilizar novamente o direito trabalhista nesses tempos de pandemia. Então vamos ficar aí de olhos e ouvidos atentos, porque daqui a pouco vem outra coisa naquela linha, muito provavelmente. Mas, de todo modo, o artigo 29 cai. Cai primeiro por decisão do Supremo, depois porque a MP caduca. Vocês poderiam dizer, bom, era o que diz o 21, parágrafo primeira linha D, o 20, parágrafo primeira linha D, 2213. Não é, vejam a diferença. E aí o ponto que eu respondo para a colega que fez a pergunta. O que dizia o 29? Comprovação do nexo causal. O que diz o 20, parágrafo 1º D, parte final? Exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ou seja, na verdade, o que existe aqui na parte final é uma presunção. Exato. Porque eu posso estar exposto, porque em contato direto com o vetor, naquele meu exemplo da malária, da febre amarela, ou em contato direto com o próprio vírus que está circulando no ambiente, mas eu posso ter adquirido a doença em função de uma outra exposição. Só que esta é que é a prova diabólica. Esta é que é a prova diabólica. Bom, existe o vírus circulando a rigor na cidade inteira, mas está muito claramente circulando também no meio ambiente de trabalho. Como é que eu vou conseguir provar que, enfim, a carga viral que me contaminou veio necessariamente da empresa naquele dia ou do ônibus no dia anterior? É por isso que eu trabalho com uma presunção. Então, se eu tenho a evidência de que no meio ambiente de trabalho o vírus circulava,
porque eu já tinha ali 1, 2, 3 contaminados, essa é uma hipótese em que eu aplico esta presunção. E aí, veja, mas se a prova é diabólica para o trabalhador, também é para a empresa. Meus caros, a opção foi do legislador. A presunção está ali estabelecida nesse contexto, e a meu ver, com toda razão. O empregador terá sempre uma facilidade maior de prova nesse sentido. E mais, quem organiza o meio ambiente de trabalho é o empregador. Quer dizer, ele poderia ter organizado, em tese, o meio ambiente de trabalho de maneira a evitar a contaminação interna. Isto não aconteceu. Então, agora, evidentemente, haverá as consequências disso, inclusive no campo processual. Perfeito. A presunção surge. Ele poderá fazer a prova de que, não, mas veja, eu tenho aqui o dado de que o primeiro caso de contaminação na mesma linha de produção se deu no dia 5 de maio. E, no entanto, eu tenho aqui testemunhas que demonstram que na casa do reclamante, desde janeiro, já havia notícia de familiares dele contaminados. É uma prova possível, em que eventualmente ele vai vencer esta presunção. Mas a presunção favorece o trabalhador neste caso. Esta é a primeira hipótese. Então, agora respondendo mais objetivamente, são duas hipóteses em que se aplica, a meu ver, esta presunção do 20, parágrafo 1º-d, parte final do 8.213, que não se confunde com o malsinado 29 da MP 927. O 29 da MP 927 queria a prova do nexo causal, é a prova direta, geralmente impossível nesse caso. Muitas vezes impossível. Você trabalha com presunções e com indícios. Aqui eu tenho o indício, ou seja, o trabalhador estava inserido em um ambiente em que o vírus circulava, e a partir do indício eu tenho a presunção. É isto. Bom, neste contexto, duas situações para o caso da Covid em que, me parece, eu vou aplicar esta presunção de base indiciária do 20 parágrafo 1º, linha D. Primeiro, o que eu chamei de contaminação comunitária intramuros, que é esta situação exatamente. Aí pouco importa a atividade do trabalhador. Eu sei que no meio ambiente de trabalho onde ele está inserido, há casos de contaminação já demonstrados pelo SARS-CoV-2. Então, o vírus está ali circulando. Fatalmente, as pessoas respiram. Se as pessoas respiram naquele ambiente, e quanto mais confinado ele for, pior é, o vírus está circulando, ponto final. Aí pouco importa a atividade. É a tal da contaminação comunitária intramuros. Isso é uma coisa. Outra situação em que também se dá esta presunção é se eu estiver diante de uma atividade em que o profissional, agora é pela atividade profissional, o profissional está, como eu havia dito, na linha de frente do combate à Covid ou aos seus efeitos diretos. Aí, eu também não preciso provar, vejam que aí é um passo além, eu não preciso provar que alguém se contaminou. Pelo amor de Deus, se eu estou falando de um médico que está atuando em um hospital de campanha, dedicado exclusivamente a pacientes de SARS-CoV-2, é evidente que o vírus está circulando ali. Eu não preciso nem me preocupar, mas teve algum caso anterior? Não, aqui não importa. Porque pela atividade profissional, ou se quiserem, pela atividade específica daquela empresa, ou daquele hospital, enfim, ou daquela ala, não é? Eu já tenho a presunção de que o indivíduo estava exposto aqui, olha, contato direto, determinado pela natureza do trabalho, ele estava exposto ao vírus. Então, essa é a segunda situação em que cabe a presunção. O indivíduo está na linha de frente, pela sua atividade profissional, ele está na linha de frente de combate à Covid, caso dos médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, técnicos, etc., ou dos efeitos diretos da Covid. Então, riscos 1 e 2, risco muito grave ou risco grave dentro daquela classificação europeia. Qual seria a segunda hipótese? Por exemplo, serviços funerários, por exemplo, serviços de autópsia, não é? Envolvendo
exatamente, enfim, cadáveres que venham exatamente dessas unidades, destas alas, desses serviços que estão atendendo pessoas contaminadas. São estes os dois casos mais clássicos em que esta presunção se aplica, e aí o empregador é que terá de provar que não havia nexo causal, na minha visão. Perfeito. Então, o doutor Nicola fez uma pergunta aqui no YouTube. Gente, nós estamos no YouTube e no Instagram, tá? Quem quiser vir lá para o YouTube pode ir. Ele perguntou, mas então pode ter prova testemunhal? Acho que o Guilherme deixou claro que a gente vai ter que usar aquela boa teoria da constelação de indícios, né, doutor Guilherme? A gente Exatamente. vai ser caso a caso. A presunção, na minha opinião, é plenamente aplicável. Nessa parte final, eu faço a mesma leitura do Guilherme no artigo 20, parágrafo 1º, linha D. Mas aí, Guilherme, a gente já deu 50 minutos de live, né? O pessoal do Instagram caiu, mas a gente continuou falando. Você nem quis interromper, porque o raciocínio é muito, muito, muito retilíneo, assim, perfeito. E aí eu queria te colocar, eu vou fazer essa pergunta aqui, porque o doutor Lauro de Campos, o Lauro está aqui toda hora, ele está sempre com a gente aqui na live, né? O Lauro é lá do nosso núcleo. É do núcleo, né? E o Lauro, ele recuperou uma pergunta do Fabiano Luzes, tá? E eu vou fazer essa pergunta, prometo que eu não vou te tomar muito tempo, tá, Guilherme? Eu sei que seu tempo é precioso. Depois a gente vai para a questão, depois daquela responsabilidade, né, civil do empregador, a gente fala um pouquinho. Mas eu quero entrar logo nessa pergunta do Fabiano, porque senão eu vou esquecer e o Fabiano vai ficar chateado. O que você acha da questão do empregado que se recusa a vacinar? Você acha que nós temos aí ou não uma hipótese de justa causa? Como você quiser falar sobre essa questão? Outra grande questão. Eu também publiquei um texto sobre isso, mas aí foi em um outro local. Deixa eu só identificar aqui, até para passar para o pessoal. Eu escrevi esse outro texto com o professor José Antônio, que é meu colega no TRT 15. Deixa eu só... exatamente. Foi publicada no Jota. Eu tenho, fica aí até... Bom, ficam aqui dois convites para os tantos espectadores aí desse disputado canal, né, que é o Papo Trabalhista. Primeiro, para que me sigam no Instagram, lá a gente sempre coloca bastante informação aí sobre essas questões trabalhistas, e depois, para que acompanhe a minha coluna no Jota. Jota é aquele portal eletrônico, né, jurídico, e eu tenho uma coluna lá que se chama Juízo de Valor, que basicamente a gente discute os temas polêmicos que envolvem o mundo do trabalho, não necessariamente o direito do trabalho, o mundo do trabalho. E em janeiro nós publicamos, eu então e o professor José Antônio, um texto exatamente discutindo isso, a vacina contra a Covid-19 nas relações de trabalho. Depois publicamos outro, eu próprio publiquei outros que derivaram daquele, mas ali eu acho que tem a base do que eu vou dizer aqui para quem tiver curiosidade. Vejam, primeiro de tudo, a vacina pode ser obrigatória. O Supremo Tribunal Federal, analisando a questão, já disse que sim, num voto, inclusive, emblemático de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Eram vários casos, envolvendo várias situações, inclusive uma outra situação, Marcos, que nem tinha nada a ver com a Covid, que era uma situação que, embora não se relacione aqui com o nosso tema, tem a ver com aquilo que a gente conversou no início, que é o fato de que muitas vezes o dado cultural interfere com a dimensão sanitária. Existem algumas, como é que eu vou lhes dizer, algumas filosofias, algumas visões de mundo, algumas ideologias, algumas visões talvez até religiosas, esotéricas. Eu sei porque eu já ouvi isso até em algumas linhas, algumas escolas, digamos assim, de pensamento esotérico, que dizem que as vacinas fazem mal. O papo do jacaré, né? O papo do jacaré. O papo do jacaré é muito anterior ao presidente Jair Bolsonaro. A verdade é essa. Quer dizer, ele, na verdade, imagino que já tenha sido influenciado antes por uma discussão que é muito anterior à questão da Covid. Existem, portanto, famílias que professam essas religiões e que não querem vacinar seus filhos. E eu não estou falando de Covid, eu estou falando de pólio, eu estou falando de sarampo, porque acham que as vacinas, ou seja, inocular
ali pedaços do material genético do vírus, ou pedaços do vírus, enfim, para a visão destas famílias ou destes pais, isso significa, de alguma forma, expor os filhos, e aí, como eu lhe disse, até algumas visões esotéricas, né, que envolvem, enfim, malferimento à aura, ou filosofias, porque aí quando vem o presidente da República e diz isso, a questão já vira ideológica, né? Então, se eu gosto de vacina, eu sou mortadela. Se eu não gosto de vacina, eu sou coxinha. E a gente volta a esse pensamento binário que faz tão mal para a gente. Quer dizer, não dá para você fazer uma crítica. Se você faz uma crítica ao regime político da Venezuela, você é fascista. Se você faz uma crítica ao Bolsonaro, você é comunista. E as coisas, o mundo se divide assim. E isso é horroroso, porque isto mata qualquer tipo de discussão inteligente. Na medida em que a primeira coisa que eu faço é rotular o meu interlocutor. E se eu rotulo o meu interlocutor, nada que vem dele presta. Isso é horrível. Eu lamento imensamente que o Brasil hoje viva esta fase de maniqueísmos, em que as pessoas têm muitas vezes dificuldade de ver os matizes. Como eu falei, a realidade é toda ela matizada. Estas realidades binárias não existem na realidade tridimensional. Bom, em função disso, desculpe, estou me prolongando nessa sua pergunta, eu queria ser mais objetivo, não consigo. Vou tentar agora ir direto. Essa é excelente reflexão, isso é importante. Há famílias que já não vacinavam seus filhos, e esta questão chegou também ao Supremo. Não em relação à Covid, também em relação à Covid, mas não em relação à Covid. Pais que não queriam vacinar os filhos. Então veio esta questão. Os pais têm o direito de não vacinar os filhos se a ciência médica, se a ciência universal diz que a vacina é essencial, por exemplo, para proteger a criança da poliomielite. Os pais podem, por uma razão ideológica, dizer, não, o meu filho não será vacinado, com o risco de que o filho depois desenvolva poliomielite, não possa mais andar. É uma questão que, me permita, não pode ser mais circunscrita ao aspecto religioso, ao aspecto ideológico, porque envolve a integridade de uma outra pessoa, que naquele momento não tem condição de escolher por si. Então, a minha visão é de que, neste caso, pode haver e deve haver a vacinação obrigatória, é óbvio. Mas o ministro Lewandowski basicamente diz o seguinte, quando então ele decide todas essas questões, inclusive esta, que não tinha nada a ver com Covid, ele diz, a vacina pode ser obrigatória. O que não pode haver em relação a pessoas maiores e capazes é que elas sejam obrigadas ou compelidas a tomar a vacina sub vara. Isso aqui não pode. Então, eu não posso ter, por exemplo, a força policial saindo às ruas, retirando as pessoas das suas casas e, sob força física, obrigando essas pessoas a tomar vacina. Isto claramente não é possível. Mas, nada obstante, ela é e pode ser obrigatória a depender do que diga a legislação. E será obrigatória, então, em que termos? A partir de sanções que serão estabelecidas, que a lei pode estabelecer, dentro da constitucionalidade, do padrão de constitucionalidade do nosso ordenamento, a legislação pode estabelecer sanções que, digamos, indiretamente, vão fazer com que essas pessoas sintam-se instadas a se vacinar. Isso é possível. Então, por exemplo, quem não vacina os filhos não pode receber, por exemplo, o salário família. Isso está na Lei 8.213 de 91. Isso é constitucional? Isso é constitucional. É uma maneira de obrigar a vacinação nesse sentido, não é? E a própria lei que dá as diretrizes para as políticas públicas relacionadas à Covid no Brasil, diz também que uma das medidas que União, Estados, municípios e Distrito Federal podem tomar são exatamente as campanhas de vacinação
obrigatória, está dito ali em uma lei nacional. Então, isto é possível. Bom, aí nós vamos pensar o caso microcósmico aqui, né? O empregador. O que o empregador pode fazer? Então, vamos imaginar, estamos já em uma situação em que, naquela faixa etária do trabalhador, ele já teria de se vacinar, mas por razões religiosas, filosóficas, ideológicas, esotéricas, ele não quer se vacinar. O empregador tem uma responsabilidade, ele tem um dever de indenidade psicofísica em relação a todos os seus empregados, não só em relação a este. Porque, exatamente, é o que nós estamos discutindo até aqui, ele organiza o meio ambiente de trabalho. Então, tudo que acontecer ali, em princípio, vai recair sobre a sua responsabilidade jurídica. E se eu estou falando, como nós vimos agora há pouco, de contaminação intramuros, ou seja, o vírus entrou no meio ambiente de trabalho, está circulando ali, eu tenho, na minha visão também, inclusive uma circunstância de desequilíbrio laborambiental. O meio ambiente de trabalho não é mais são. Eu tenho um vírus que está ali circulando e não deveria estar. Muitas vezes, esses espaços confinados em que o trabalho é executado se transformam em verdadeiros covidários. E nesse caso, eu estou falando em meio ambiente, a responsabilidade do empregador, a meu ver, se estabelece nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da Lei 6938 de 1981, que é a lei que regula o Sistema Nacional do Meio Ambiente e que diz que nos casos de poluição do meio ambiente em todas as suas manifestações, natural, artificial, cultural e do trabalho. Que no caso de poluição do meio ambiente, a responsabilidade do poluidor é objetiva, independentemente de culpa. Então veja que neste limite, o empregador, obviamente, tem de pensar na coletividade. Os alemães gostam muito desta análise, né? Por isso é que eles foram tão longe na questão da cogestão de empresa. Eles pensam, a doutrina laboralista alemã, desde a década de 60, pensa a coletividade de trabalhadores como uma comunidade, né? Eles utilizam essa expressão, Gemeinheitsverhältnis, ou seja, vínculo comunitário. O vínculo que une o trabalhador à empresa é comunitário. Há quem critique isso, especialmente as visões muito mais à esquerda, acham que isto é uma maneira, digamos, de ocultar a subordinação e de dar uma impressão de que o trabalhador tem possibilidades de intervenção, que ele não tem, por isso também essas visões muito mais à esquerda não gostam da cogestão, mas o fato é que eu acho que é uma visão importante, especialmente em contextos como esse. Então, diante disso, e até se nós quisermos ser positivistas, artigo 8º, caput, parte final da CLT. Perfeito. Acima do interesse individual está o coletivo, acima de ambos, o interesse público. Então, o empregador diz o seguinte: você não se vacinou, não quer se vacinar, não pode ser obrigado mediante força física a se vacinar, mas eu tenho a minha responsabilidade. Então, há alternativas, veja, eu quero deixar isso bem claro, eu não estou dizendo que a dispensa com justa causa é uma fatalidade, não quis se vacinar, dispensa com justa causa, quase como se fosse uma dispensa discriminatória, porque ele tem aquela visão de mundo. Não é isto. Mas o empregador, diante disso, estará diante de uma série de possibilidades, digamos assim. Primeiro, há uma alternativa? Bom, eu posso deixar esse trabalhador em teletrabalho, porque eu, de fato, tenho já vários nessa condição e ele pode ficar. Então, se isto é possível, o empregador caminhará por aí. Não é? Agora, se isto não é possível, o que fará esse empregador? Ele não vai colocar esse trabalhador que não se vacinou e que pode estar contaminado, já que ele não tem imunidade, para dentro do meio ambiente de trabalho, até porque, repito, ele vai responder objetivamente por isso se houver contaminação dos demais. Então, o que ele faz? Ele vai pagar esse trabalhador indefinidamente por conta de uma ideologia que é do trabalhador, de uma filosofia, de uma religião que é do trabalhador, sem ter trabalho? Também não pode fazer isso. Ah, então ele demite sem justa causa. Sim, mas é ele que está dando causa a isso? É o empregador? Não, é o empregado. O empregado é que está dando causa a esta necessária ruptura do contrato de trabalho.
Então, por conta disso, nesta condição limítrofe, em que não há para o empregador uma outra alternativa, ele demite com justa causa. Não é uma demissão discriminatória, é apenas porque ele não tem alternativa. É muito similar, meu caro Marcos, àquela hipótese do 482 da CLT, do trabalhador que é condenado criminalmente a uma pena privativa de liberdade e não tem a suspensão condicional da pena, o sursis. O que está dito ali? Demissão com justa causa. Por quê? Porque a CLT discrimina o indivíduo que foi condenado criminalmente? Não, é porque simplesmente esse indivíduo que foi recolhido ao cárcere e não teve a suspensão da pena, ele não pode mais trabalhar. Como é que ele vai trabalhar? Então, diante disso, qual é a alternativa? Rompe-se, e rompe-se sem direitos, já que a culpa não foi do empregador. É a mesma coisa aqui. Então, a justa causa vai se dar exatamente nesse contexto. Exatamente nesse contexto. Não há mais como prestar o trabalho. Agora, há uma outra alternativa ainda, para terminar essa resposta? Nós até identificamos isto. O empregado pode, eventualmente, se testar dentro dos períodos, digamos que o atual padrão sanitário tem admitido para o controle da doença, não é? Que geralmente é algo aí entre 48 e 24 horas. Para quem vai viajar para o exterior, por exemplo, sabe disso, nos países que estão com as fronteiras abertas, você tem de fazer um teste PCR, né, um PCR, para verificar que não tem a doença, para daí você entrar no avião. As companhias aéreas exigem isso, e o país de destino também. Só que você não pode pegar um PCR de 5 dias. Tem que ser de 24 horas, ou a depender do país, 48 horas. Aqui o empregado pode fazer isso, me parece que é uma alternativa. E aí isso vai ter de ser discutido concretamente caso a caso. Mas, enfim, se ele se dispuser a custear, e esses exames não são baratos, 200 a 300 reais, mas se ele quiser custear a cada 24 horas ou a cada 48 horas um PCR para dizer, olha, não estou contaminado, eu acho que pode-se até discutir a possibilidade de que aí a dispensa seja sem justa causa. Se ele está custeando uma condição mínima de segurança sanitária em relação ao empregador. Mas veja que isso é quase uma hipótese acadêmica. Não é? Fora disto, se não há alternativa para o empregador, eu acho que a solução será a justa causa. Maravilha, Guilherme. Então, respondido aí, Fabiano, vi a posição do Guilherme, eu concordo, eu acho que a gente tem que sempre buscar o pleno emprego, se for possível, né, colocá-lo em teletrabalho, se for possível, de alguma maneira, não minorar os riscos, mas é como o Guilherme colocou, o empregador, ele vai responder objetivamente, né? E é isso que a gente quer falar agora, Guilherme. Vamos para o último tema, prometo, já passamos de 1 hora de live, o papo passou muito rápido, a gente não falou nem metade que a gente queria, né? A aula está maravilhosa. Para o pessoal que está chegando, eu vou dizer, nós estamos no YouTube também. Se você perdeu a primeira parte, houve uma queda no Instagram, então a gente não tem toda a live aqui no Instagram. Então você tem que ir lá no YouTube, né? No Papo Trabalhista, no YouTube, e vai ter lá tudo direitinho, tá? Guilherme, qual é o seu perfil? Porque alguém perguntou aqui qual era o perfil. De cabeça eu não me lembro. É @ no Instagram. Qual é o perfil para a gente mandar todo mundo te seguir? Também não lembro. Pois é, né? Que coisa. O problema é que eu coloquei um número lá, rapaz. Ô, Gabriel, coloca aqui para mim, aqui no nosso chat aqui do StreamYard, qual é o perfil que eu falo para o pessoal. Do núcleo me socorre aí. Porque alguém perguntou qual o perfil, vale a pena seguir, né? O professor Guilherme está sempre em grandes conferências e lives e vale a pena a gente conversar. Vou falar aqui, quer ver? Mas pode dizer. Isso. Enquanto você vai procurando aqui, se o Gabriel puder colocar aqui para mim também, Gabriel, se você puder colocar o perfil, tá lá no card que a gente fez, também não lembro. Pronto, muito obrigado, viu, Elaine? Então são 2 perfis, me permita, Marcos. Primeiro, claro. Guilherme.feliciano.378. Por que é ponto 378? Não tenho ideia. Quando eu fiz na época lá, que eu nem usava o Instagram, não tinha Guilherme Feliciano e o sistema me deu essa opção aí. Então é Guilherme, G maiúsculo, ponto Feliciano, F minúsculo, ponto 378. E também do nosso núcleo, que é o Trabalho Além do Direito do Trabalho. Aí é @núcleoTADT, @núcleoTADT.usp, tudo minúsculo. @núcleoTADT.usp. Sigam os 2 perfis no Instagram. Diga lá, Marcão. Querido, eu vou só colocar aqui, anotar aqui
Pronto. Núcleo TADT USP. Botei aqui só para o pessoal também seguir, né? Eu acho que a gente no Papo Trabalhista, eu não conhecia esse Instagram de vocês. Vamos lá seguir também para a gente acompanhar. Guilherme, para a gente fechar com chave de ouro, já tem 1h10 de live, né? Já falamos bastante, eu acho que foi muito elucidativo. Conversa com a gente agora sobre a questão da responsabilidade do empregador, né? Vou te fazer 2 perguntas em uma, né? Aliás, 3. Eu vou deixar você discorrer bem academicamente. Qual é a sua visão, se essa responsabilidade, a responsabilidade do empregador, né? Por danos morais, materiais, existenciais, se ela é objetiva ou subjetiva, qual é a tua interpretação? A segunda pergunta que eu quero fazer é se os danos morais por Covid, eles podem ser in re ipsa, na sua visão? O que você acha? Que são in re ipsa ou tem que provar que houve um dano específico, né? Que essa é uma outra questão interessante. Só pegar o Covid, sem sintomas, só ficou lá 14 dias em casa afastado, tá? Você acha que cabe o dano moral ou não cabe? Tô falando que até é bom que eu estou com uma sentença para fazer, que foi exatamente isso. Ela pegou Covid, então ficou claro na prova que ela pegou na agência, né? Um banco. Só que ela não teve sintoma nenhum, né? E o advogado ficou perguntando, mas você teve sintoma? Você não teve? Você ficou isolada, né? Quer dizer, como querendo provar que não havia dano, né? Aí eu queria saber a tua opinião. E a última é a seguinte, o empregado, né? Portador de comorbidade, ele tem direito de resistência, ele pode exigir ficar afastado do emprego, né? E uma última pergunta é se você acha que cabe greve, 4 perguntas, né? Para explorar bastante. Cabe greve ambiental? No caso do Covid-19, você acha que é possível? Bom, tudo para ti. 4 perguntas, hein? Primeiro, vou repetir, Guilherme, senão você se perder, tá? Primeiro, responsabilidade objetiva ou subjetiva em caso de danos, né? Materiais, morais, lamentavelmente, muitas pessoas morrendo, né, por causa da Covid. Inclusive, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem, tá, pública, a 2 seguranças do TRT que morreram. Guilherme, nós estamos com o TRT Primeira Região fechado. E na semana passada, 2 vigilantes com o TRT fechado faleceram, tá? Faleceram. O Simplício e o Jaime, que era inclusive do meu 3º andar lá, da 18ª Vara do Trabalho. Eles faleceram por conta do Covid, tá? 2 seguranças conhecidos aqui do TRT da Primeira Região. Lamentável. Objetiva ou subjetiva? Segunda pergunta, né? Dano moral pode ser considerado in re ipsa, nesse caso da Covid? Terceira pergunta, você acha que o trabalhador tem o direito de resistência e exigir ser colocado em teletrabalho ou não trabalhar por conta de uma comorbidade, né? Ser um grupo de risco? E 4ª questão, greve ambiental. Olha, 4 temas de uma vez só, Guilherme. A gente tem até o quê? Meia-noite, Marcos? Até 2h da manhã. Não tem gente acompanhando a gente. Então vamos lá, vou tentar. Bom, inicialmente eu quero também subscrever as suas palavras, viu, Marcos? E deixar aqui também a minha solidariedade, enfim, a todas as famílias aí que tiveram perdas, né? Vamos aí, já nos aproximamos dos 400 mil mortos. E especialmente na família judiciária trabalhista, né? Nós perdemos 2 juízes aqui, eu não sei vocês aí. Perdemos um colega hoje, um colega aposentado da região de Ribeirão Preto, que era muitíssimo querido. Também uma servidora que atuava na área de mediação aqui. Enfim, temos tido, infelizmente, perdas muito sentidas, todas são muito sentidas, né? Inicialmente, né, lá, enfim, no primeiro semestre do ano passado, parecia uma coisa distante, não tínhamos casos na Justiça do Trabalho, agora cada vez mais frequentemente, lamentavelmente. Então fica aqui a minha homenagem, a minha solidariedade a todos. Bom, as suas questões. Primeiro, com relação à responsabilidade civil, eu até já antecipei. A responsabilidade civil do empregador por danos derivados de acidente de trabalho e doença ocupacional, a meu ver, e me parece que o Supremo Tribunal Federal referendou isto, não é? Quando exatamente discutiu esta questão, e eu posso dizer que eu tive alguma participação nisto, né? Estou falando do recurso extraordinário 828040, sim, repercussão geral, que exatamente discutiu isto. Responsabilidade civil do empregador em caso de acidente, seria objetiva ou subjetiva. A ANAMATRA atuou juntamente aos ministros, a altura é o tema 932 da repercussão geral, a altura, eu tinha acabado de deixar a ANAMATRA, a presidente já era Noêmia, e
solicitaram que eu participasse das visitas aos ministros. Nós fizemos memoriais e fomos aos ministros, levamos esse entendimento e ao final, foi divulgada aquela tese que vocês conhecem e que, a meu ver, responde hoje já fora de qualquer dúvida qual é o entendimento que deve prevalecer a respeito. Não é? Apenas lembrando, o que diz a tese que foi aprovada? O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição Federal. Então não dá mais para falar, gente, que o inciso 28 do artigo 7º fala em dolo ou culpa. Então não cabe responsabilidade objetiva. Acabou. Vários julgados do TST disseram isto, em várias turmas. Isso antes da questão chegar ao Supremo. Quer dizer, um advogado hoje, ou me permitam, na condição de professor, um juiz, buscar um aresto desse para dizer, olha, não tem responsabilidade objetiva, é destoar do entendimento do Supremo. E aqui é uma tese, como eu disse, de repercussão geral, portanto, tem natureza de precedente, prefeito 489, enfim, não dá mais para discutir isso. Cabe responsabilidade civil objetiva em caso de acidente de trabalho e doença ocupacional. Que é o que diz aqui. Em que situação? 907, parágrafo único. Aí todo mundo diz, então são só naquelas atividades de alto risco. Também não é isso que a tese diz. Então vamos adiante. O que a tese diz? Sendo constitucional a responsabilidade objetiva do empregador por danos recorrentes de acidente de trabalho e, claro, também doenças ocupacionais, não é? O artigo 20 é textual. Ele diz que as doenças ocupacionais, tanto as doenças do trabalho como as doenças profissionais, elas são consideradas, consideram-se acidentes do trabalho. Vejam, não é nem que são equiparadas. As figuras equiparadas são as do artigo 21. O artigo 20 vai além disso. A expressão é que elas são consideradas, não são nem equiparadas, são consideradas acidentes de trabalho. Então, entram aqui. E aí, segue a tese. Nos casos especificados em lei, isso é uma situação, nos casos especificados em lei, ou, aí segue, quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Duas hipóteses. Casos previstos em lei, vou dizer, tem vários, viu? Eu vou publicar, meu caro Marcos, semestre que vem, estou aí conversando com a Saraiva, espero que saia por eles, mas vamos ver, um livro sobre isso, nexo causal e nexo normativo em matéria de responsabilidade civil do empregador. E eu vou discutir tudo isso. Todas essas hipóteses dos casos especificados em lei. Código de Defesa do Consumidor, mas na Justiça do Trabalho, na Justiça do Trabalho. Sim, sim. Veja, o consumidor final de uma máquina, só para dizer isso, de uma máquina é a empresa, o consumidor final, comprou, é uma máquina para a sua linha de produção. Essa máquina é defeituosa, ou então há uma situação de fato do produto. Está lá, acho que no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade é objetiva. Fato do produto, é uma máquina perigosa. Mas quem perdeu o braço foi o trabalhador. Faz algum sentido imaginar que a empresa, que foi o consumidor final, tem eventualmente uma ação, e aí eu posso imaginar até o empregador pessoa física, tenha uma ação em regime de responsabilidade civil objetiva, porque é o que reza o CDC para o fato do produto ou o fato do serviço. Nesse caso de serviço e produtos perigosos. E o trabalhador que perdeu o braço, não. E aí, o que eu entendo é que esse trabalhador pode ingressar com esta ação pedindo essa indenização, neste caso, com responsabilidade objetiva, na Justiça do Trabalho, colocando no polo passivo o empregador e o fornecedor da tal máquina. Até porque esta empresa, a rigor, terá direito regressivo. Então, há vários casos. Mas no que nos interessa aqui é a Lei 6938, que eu já mencionei aqui. A lei que regula o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Se eu tenho desequilíbrio do meio ambiente de trabalho, responsabilidade civil objetiva. Aqui, casos especificados em lei. Está específico no 14, parágrafo único. E qual seria a situação? Aquela que eu já mencionei.
contaminação comunitária intramuros. O meio ambiente de trabalho tem ali o vírus circulando. E há evidências disso. Eu estou falando de evidências. A prova, vou repetir isso, a prova não é a de que o trabalhador adquiriu a Covid no meio ambiente de trabalho. A prova é de que ele estava exposto ao vírus no meio ambiente de trabalho. E aí eu vou presumir o nexo causal. E neste caso, como eu tenho um desequilíbrio no meio ambiente de trabalho em função da circulação do vírus, responsabilidade objetiva, sem culpa, artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938. Mas eu citei duas hipóteses da presunção, não é isso? A outra hipótese é o quê? Profissionais da linha de frente. Médicos, auxiliares de enfermagem, tarará, pessoal da necropsia, pessoal que vai fazer ali toda a parte de sepultamento, etc. Neste caso, eu entro na segunda parte, olha. Do tema 932, né? Exatamente, 927, parágrafo único, na parte final do parágrafo. Ou seja, exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. É o caso. Aqui eu não preciso nem provar desequilíbrio no meio ambiente, porque o meio ambiente aqui, ele já foi, por assim dizer, pensado para isto. Nós não vamos dizer, meus caros, é isso que eu quero que entendam, nós não vamos dizer que em um hospital de campanha que foi instalado para receber pacientes de Covid, que o fato de ter vírus SARS-CoV-2 circulando ali, seja um desequilíbrio ambiental. Aquilo ali foi projetado para isso. Aquilo foi projetado para isso. É óbvio que o vírus vai estar circulando ali. Então ali a hipótese é outra, é esta aqui, olha. Fazendo a comparação, a hipótese, por exemplo, da tripulação de uma aeronave. Se a aeronave cair, todo mundo morre. Mas a tripulação está exposta habitualmente a esse risco especial de alta potencialidade lesiva e implica para esses trabalhadores, para os aeronautas embarcados, para a tripulação, um ônus maior do que aos demais. Toda a sociedade se beneficia com a aviação aérea, mas esses profissionais suportam um ônus maior. Então, na linha do 927, parte final do parágrafo único, a responsabilidade é objetiva. Aqui eu não preciso nem de indício de nada. A responsabilidade é objetiva. Mesma coisa para a nossa segunda hipótese. Trabalhadores da linha de frente de enfrentamento à Covid ou aos seus efeitos diretos. Aí é a parte final. Risco especial em que esses profissionais estão atualmente expostos. A quem interessa esses serviços de sepultamento, de autópsia, os hospitais de campanha, toda a sociedade. Mas quem é que está especialmente exposto a este risco? Os trabalhadores da linha de frente. Responsabilidade civil objetiva. Para outros casos, eu posso ter responsabilidade do empregador? Posso. Mas aí, veja, também não acho, meu caro Marcos, que dá para dizer é sempre objetiva. Porque a própria tese do Supremo deixa claro que a compatibilidade é nessas duas situações. Então, nas outras, eu vou cair na responsabilidade aquiliana, culpa ou dolo. Então, se eu não tiver nenhuma dessas hipóteses legais de responsabilidade objetiva, e se eu não tiver a hipótese geral da parte final do parágrafo único 927, que é a atividade, é o que eu chamo, uma coisa é o risco incrementado, que é para o desequilíbrio do meio ambiente de trabalho. Outra coisa é o risco inerente superlativo, é o risco normal daquela atividade profissional, só que ele é superlativo. Então, risco incrementado, risco inerente superlativo, responsabilidade objetiva, que são as duas hipóteses básicas do caso da Covid. Se não for isto, eu posso ter responsabilidade do empregador, mas aí eu vou ter de ter prova do nexo e eu vou ter de ter prova da culpa, na minha visão. É que, geralmente, os casos vão recorrentemente incidir nessas duas hipóteses de responsabilidade objetiva, é o que eu tenho visto. Segunda questão, sem seguir a ordem que você falou, Marcos. Tá bom. Cabe greve ambiental? Cabe greve ambiental, na minha visão. Em função da Convenção 155 da OIT, porque as pessoas dizem, mas greve ambiental, qual é o fundamento? A lei de greve é a lei 7783, não fala de greve ambiental ali. Veja, a 7783, ela diz com muita clareza que as categorias
que aliás é o que diz a própria Constituição, as categorias definem os interesses a se defender por intermédio da greve, que é o que está na Constituição, nem poderia ser diferente. Claro. E de todo modo, meus caros, a base infraconstitucional, digamos assim, da greve ambiental, a meu ver, não será a Lei 7783. Alguns dizem, mas são as constituições estaduais. As constituições estaduais têm isso. A Constituição do Estado de São Paulo tem textualmente a previsão da greve ambiental. Mas, acima disso tudo, eu tenho uma convenção da OIT que prevê o direito de resistência, que é a Convenção de 155, que foi ratificada, foi aprovada pelo Congresso Nacional, decreto legislativo, foi promulgada por decreto do Poder Executivo, diz respeito à saúde e segurança do trabalho, ao meio ambiente do trabalho, portanto, direitos fundamentais e, a meu ver, pela lógica do Supremo, portanto, tem supralegalidade, está acima das próprias leis, está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Na minha visão, o Supremo em algum momento terá de dizer se é assim ou não. Disse isso para o Pacto de São José da Costa Rica. Não dirá para as convenções do OIT? De todo modo, está ali previsto. Então, se eu tiver, primeiro, são as suas duas perguntas, o trabalhador com comorbidade, ele pode dizer, não vou trabalhar porque há ali um risco de exposição e, para o meu caso, tem letalidade. Veja, eu não diria que é alguma coisa a se dizer assim, bom, como eu sou diabético, então, qualquer que seja o meu emprego, em abstrato eu posso dizer, não trabalho mais até o fim da pandemia. Eu preciso de mais elementos. Agora, que elementos são esses? Eu sou diabético. Eu tenho de trabalhar em um espaço confinado. Nesse espaço confinado, a empresa, enfim, tem admitido todos os trabalhadores, sem rodiziamento, sem cuidados que, a meu ver, seriam minimamente necessários, etc. Então, neste caso, eu não vou trabalhar porque há risco grave, iminente, esta situação. Então, não é qualquer risco, é risco grave e iminente, porque eu sou diabético, porque eu sou hipertenso e pode ter Covid ali pela circunstância. Mas não tem nenhum caso ainda demonstrado. Sim, mas a circunstância concreta mostra que a empresa não está tendo todos os cuidados que deveria ter. Então, diante disso, eu me resguardo. Posso? Em tese, pode. Esse direito de resistência, diante de um risco grave e iminente, que obviamente será em alguma instância demonstrado, ele pode exercer o direito de resistência, que é um direito que, nos termos da Convenção 155, se exerce individual ou coletivamente. Se for individual, direito de resistência. Coletivamente, greve ambiental. Coletivamente, greve ambiental. Há até quem diga que as coisas se confundem, e mesmo se for individualmente, é greve ambiental também. Que a noção de greve ambiental afastaria até a exigência do elemento coletivo. Mas é uma questão mais acadêmica. O fato é que, coletivo ou individualmente, se há situação de risco grave e iminente, especialmente se eu estiver falando de trabalhadores com comorbidade, eu posso ter o direito de resistência. E se eu estiver falando de um meio ambiente, veja, circunstância que já aconteceu em alguns casos. É verdade. Eu tenho a evidência da contaminação intramuros. 3, 4, 5, 10 casos. Aí eu não preciso nem mais falar em comorbidade. Os trabalhadores, até via sindicato, dizem, enquanto não houver um processo de interrupção das atividades da empresa, para que os trabalhadores possam, primeiro, os contaminados, se afastar e se medicar, e segundo, os outros possam ser testados, ninguém volta a trabalhar. Pode haver, quer dizer, eu não tenho nem comorbidade aqui, é uma greve mesmo, naquele sentido da Lei 7783. Posso? Porque é uma situação em que claramente eu estou caminhando para um risco grave iminente da coletividade laboral. Eu cheguei, Marcos, em um mandado de segurança, atuando aqui, convocado, no TRT-15, isto na segunda SDI aqui, eu cheguei a prolatar um voto nesse sentido. Acabei ficando vencido em vários aspectos. O meu entendimento original, o empregador era o Correio, a empresa de Correios e Telégrafos, e o meu entendimento original é que, necessariamente, diante do fato de ter havido ali um caso demonstrado de um empregado terceirizado, que atuava ali na limpeza e que teve Covid, que deveria haver uma interrupção das atividades naquela unidade e uma testagem para que os trabalhadores voltassem. E durante este período eu teria uma
situação de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, os trabalhadores não trabalhariam, mas receberiam o salário. Nisto eu acabei sendo vencido, o mandato de segurança, portanto, que havia sido impetrado pela ECT, acabou sendo deferido, aliás, esse era do sindicato, acabou sendo parcialmente, a segurança acabou sendo parcialmente deferida, para que alguns cuidados fossem observados, mas não neste limite, que para mim seria o necessário. Não se entendeu assim. O nexo causal, por outro lado, essa questão do nexo causal que eu falei aqui, esta foi acolhida, consta até da ementa. Depois eu posso passar o número do Aresto para vocês. E ali eu levei isso. Então, me parece que isso é perfeitamente possível. Tá bom? Então, respondi 3 questões e, finalmente, dano moral em ré ipsa. Acho que sim. Em princípio, acho que é dano em ré ipsa. Porque, veja, falávamos no início, é uma sindemia. Sendo sindemia, esta doença interage com outras doenças. E, em função desta interação, há uma maior letalidade, diabetes, hipertensão, etc. Não bastasse isso, há um quid ali de desconhecido, que é o que nós falamos. Ou seja, por alguma razão que ainda não se compreendeu bem, algumas pessoas adoecem de uma maneira mais grave e o grau de letalidade é maior em relação a determinados indivíduos e não em relação a outros, não é? Nós temos visto isso, Marcos, dentro de famílias. Um membro da família é contaminado e tem de ser entubado, e às vezes perde a vida. E os outros têm sintomas de uma gripe leve. Por que isso acontece? Às vezes está associado às comorbidades à idade, e às vezes não. Então, diante disso, qual é a perspectiva de quem é contaminado? É a intranquilidade. Perfeito. É a incerteza e é o risco de morte, que é um risco que ainda não está bem definido. E aí, neste contexto, me parece que eu tenho, sim, o dano moral em ré ipsa. Está contaminado, não há dúvidas, então não é uma suposição. Ah, tem dano moral porque ele pode estar contaminado. Não. Ele está contaminado. Há uma prova de que ele foi contaminado. Se houve sintomas, a situação é ainda mais grave. Mas mesmo que não seja um quadro sintomático, pode vir a ser. Não é? Geralmente os sintomas se desenvolvem a partir de 15 dias. Não é? Independentemente disto, e aí eu tenho uma questão que, a meu ver, se liga, meu caro Marcos, com a quantificação. Exatamente. Bom, ok. Isso que eu ia falar. Concordo. Teve ali uma intranquilidade por 15 dias, mas quando ele ajuiza a ação, quer dizer, já se passou um ano, ele não apresentou sintomas. Então, tudo bem. É claro que a partir da 4ª semana, da 5ª semana, da 6ª semana, já não teve intranquilidade. Mas isso vai definir o quantum debetur, não, digamos, a circunstância do direito, que aí é em ré ipsa. Já se é sintomático, se ele desenvolveu sintomas mais ou menos graves, a indenização tende a ser maior. Me parece que esta é a diferença que haverá, mas o dano em princípio em ré ipsa, não tem nem como se esperar que o indivíduo prove a intranquilidade psíquica, o sofrimento pessoal, em função da contaminação. E mais, vamos nos lembrar, para terminar mesmo, última frase, meu querido Marcos, vamos nos lembrar que a doutrina tradicional já disse que essa conversa de preço indolores, né, que vinha aí da tradição da doutrina civilista, isso está superado. Não tem preço da dor. O que é o dano moral? É uma indenização, na verdade, uma compensação, porque não é propriamente indenização, não devolve ao estado anterior, ao estado ante, apenas compensa. É uma compensação pelo fato de haver um direito extrapatrimonial violado, um direito de personalidade extra violado, é isso. E o que eu tenho aqui? A saúde comprometida por uma contaminação. É isso. Então, neste contexto, eu não tenho dúvida, dano em ré ipsa. A questão que se vai discutir é a dimensão do valor. Mas se ele está contaminado, se há certeza de que ele foi contaminado com o vírus, eu acho que há o dano moral em ré ipsa. Perfeito, concordo assim, totalmente. Não tem mais nada para acrescentar, Guilherme. Você já falou tudo. Perfeito, perfeito. Não, mas, poxa, uma aula. O doutor Nicola está dizendo aqui, live memorável, né? A doutora Ana pediu para deixar gravado, que vai botar uma criança para dormir.
Olha, Guilherme, assim, por mim, eu ficava aqui te ouvindo a noite inteira, a madrugada inteira, porque realmente são muitos aportes importantes para a gente pensar fora da caixinha, para a gente entender o que está acontecendo, né? E só que, assim, a gente tem um time aqui no Instagram, né? E já temos 1h34 de live. Eu queria dizer, Guilherme, duas coisas antes da gente, né, caminhar para o encerramento. Primeiro que a gente teve uma interrupção no Instagram, então a live inteira não vai ficar gravada, tá? A gente perdeu aí uns 30 minutos de live, mas ela vai estar toda no YouTube, tá? Então quem quiser assistir toda, desde o começo, quando o Guilherme fez uma explanação muito interessante do artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, né, uma interpretação muito interessante sobre o enquadramento da Covid como doença ocupacional. Tá mais no primeiro da live, vai estar lá no YouTube, mas depois essas questões que nós falamos todas vão estar aqui no Instagram também, eu vou gravar esse restinho de live, viu, Guilherme? Não deixem de seguir, tá? Guilherme, com G maiúsculo, .feliciano.378, tá? Que é o Instagram do Guilherme. Eu acho assim, eu sou fã, assim, desde que já conheço o Guilherme há muito tempo, ele é uma das maiores cabeças que a gente tem no direito do trabalho brasileiro, né? Realmente, para a gente, é uma honra tê-lo aqui, né? Olha, temos aqui nosso colega Rafael Passos, juiz do trabalho aqui no Rio de Janeiro, Guilherme, está aqui. Francisco Montenegro está aqui conosco também, né? Roberto Carlos. Rafael, abraço. Olha, muitos juízes aqui acompanhando a nossa live, viu, Guilherme? Prestigiaram mesmo. Abraço a todos eles. Realmente foi memorável. A Simone falou uma coisa que eu vou repetir aqui, olha. Tem que ver essa live 2, 3 vezes, hein? Porque o Guilherme deu realmente um show, uma aula para a gente compreender, principalmente quem advoga, né? Eu já conheci, porque eu li o artigo e conheço os posicionamentos do Guilherme, mas vale a pena, viu? Vale a pena, veja de novo, assista, acompanhe o Guilherme. Foram raciocínios assim preciosos, aportes preciosos para quem advoga e para quem julga também, né? Para quem julga também. Fabiano está dizendo aqui, Guilherme, que você é simplesmente fantástico. Obrigado, Fabiano. Um abraço para você, para todos vocês, viu? Mantenham essa iniciativa, que esse Papo Trabalhista é 10, viu? Eu sempre acompanho, vocês são demais. Que beleza. Hoje aqui, é uma pena que o Ivan queria estar, né? Que ele gosta muito desse tema. Eu sou mais da área de processos, vou te falar, Guilherme. Gosto mais de processo, mas assim, é sempre bom te ouvir. É muito importante para a formação de todos, né? E aí, Guilherme, eu gostaria então de deixar as últimas palavras para ti, antes que a live caia, né? Queria te agradecer demais em nome de toda a equipe Papo Trabalhista. Ter você aqui para a gente foi memorável, né? Todos queriam estar aqui para fazer perguntas, mas eu acho que a gente tem um lema aqui muito interessante, né? Você falou muito nessa questão da visão binária, né? Do mundo. A gente aqui no Papo Trabalhista tem um lema assim: conversando a gente se entende, né? Então, a gente traz gente de todos os pensamentos, às vezes para discordar, né? Às vezes para não concordar, mas para construir um entendimento no diálogo, né? Tentando, na tese e antítese, tentar uma síntese, a síntese que seja possível. Então, para a gente é um prazerzão te ter aqui. Nós vamos te convidar outras vezes, viu? Na próxima vez, nós vamos botar você numa roda viva, vamos botar os 4 do Papo Trabalhista só te perguntando, para a gente conseguir explorar ao máximo o teu conhecimento, que quem viu, realmente, isso aqui é só uma amostra do que o professor Guilherme, nosso colega, tem de conhecimento jurídico, né? Não só jurídico, né? Também em outros campos do direito. Guilherme, então, eu deixo a palavra final para você, tá? Já mais uma vez agradecendo, para a gente foi uma honra tê-lo aqui. E aí, deixo aí para você se despedir antes que o Instagram acabe conosco. Bom, meu caro Marcos, eu queria agradecer. Você é gentilíssimo, é um amigo muito querido. Muito obrigado por esse convite. Eu me senti em casa, por isso que eu falei um monte, né? Quanto mais em casa eu me sinto, mais eu fico tagarela. Ao Fabiano, ao Ivan, muito obrigado a vocês todos. Aos colegas da primeira região, eu sei que tem juízes de várias outras regiões aqui que eu vi. Eu deixo um abraço para todos, para os servidores, para o pessoal do MP. Eu vi aqui um colega procurador também, para os advogados, pessoal do núcleo, mas, enfim, um abraço especial para o pessoal da primeira região. Eu sou aqui titular de Taubaté, não é? Pertinho aí do Rio de Janeiro, e eu adoro o Rio de Janeiro, viu? Infelizmente, a pandemia me privou também disto, mas outros ventos virão e eu poderei matar a saudade aí do Rio de Janeiro e de todos vocês. Muitas saudades de vocês. Muito obrigado, foi um prazer, contem comigo, um abraço para todo mundo, eu estou sempre à disposição aí.
Então é isso, galera. Um beijo para todos, um ótimo final de semana, finalzinho de sexta, né? E olha, respirem, vejam essa live de novo, vamos pensar, vamos refletir, que conversando a gente sempre se entende, tá? Forte abraço para todos, tudo de bom.